Olá pessoal, meu nome é Ítalo, eu vou trabalhar com vocês com parte do conteúdo com foco aí no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, certo? Vamos trabalhar aqui com o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E antes de a gente adentrar efetivamente no nosso conteúdo, que é o que nos interessa, primeiramente fazer uma análise com relação ao estudo de regimentos internos em geral e que vale também, de certa forma, para legislações em geral, certo? Com relação a regimentos internos, principalmente, para quem está acostumado a lidar com isso, em regra não é um assunto tão agradável para se tratar, certo? É um assunto que é muitas vezes pouco prático, você não consegue visualizar aquilo, certo? Só que na prova eles não vão exigir que vocês conheçam o que acontece na prática. Na prova eles vão exigir que você conheça o que está escrito, certo? Em regra as provas são muito literais. Vocês verão por meio de exercícios que nós vamos focar bem nessa questão do texto e nas informações básicas. O nosso conteúdo, ele é um conteúdo que para este concurso ele é o mesmo para o cargo de técnico e de analista. E aí normalmente surge aquela dúvida, mas e o nível da prova? A gente normalmente pensa assim, a prova de analista tende a ser mais difícil do que a de técnico. Na teoria sim, na prática a gente encontra várias vezes, inclusive provas da Fundação Carlos Chagas, onde às vezes a questão de regimento da prova de técnico foi mais difícil do que a questão de regimento para a prova de analista, certo? Então, quando se trata de regimento, o conteúdo é similar, vamos trabalhar com toda e qualquer questão que seja feita, principalmente pela Carlos Chagas, certo? Que tenha correlação com o conteúdo para reforçar cada vez mais as informações, certo? Então, é essencial fazer o máximo de exercícios possíveis, certo? Para que garanta o contato de vocês com a legislação. Tem que ter contato. Não adianta achar que eu vou assistir aqui aos vídeos e vou gravar o regimento. Alguma coisa você vai gravar. Agora, aqui você vai ter o norte, aqui você vai ter a atenção com os detalhes. Na prática, o essencial mesmo, você vai gravar com repetição, com esse acúmulo de informações, ok? E são muitas informações, tendo em vista que vocês têm outros conteúdos para lidar, certo? Então é preciso organizar, é preciso estabelecer uma ordem clara das ideias para que vocês ganhem tempo, já que vocês já têm uma meta de curto prazo para cumprir, ok? Então é evidente que à medida que a gente for avançando, a gente vai destacar alguns pontos ou ressaltar algumas questões que são relevantes para concurso em geral e principalmente para o concurso de vocês, ok? Antes de a gente adentrar também no conteúdo do regimento, é essencial que vocês tenham uma noção básica de algumas informações que a nossa Constituição da República apresenta, certo? O regimento interno ele tem como fundamento legal a Constituição, é a Constituição que dá aos tribunais a competência para elaborar seus regimentos internos. Então a gente vai tratar nesse primeiro encontro de iniciar o nosso estudo do regimento interno, tendo em vista estas informações básicas da Constituição, para a gente estabelecer uma estrutura e um direcionamento para aí sim trabalhar com as informações objetivas lá do regimento, ok? Então, vocês vão observar que eu não trouxe evidente a Constituição toda, vocês vão estudar a Constituição no direito constitucional, mas é essencial que vocês se dediquem muito ao conteúdo da Constituição que trata do Poder Judiciário. Vocês pretendem um cargo relacionado com o Judiciário, então é preciso ter muita atenção com isso. Vamos lá. O primeiro artigo que a gente destaca é o artigo 2º da Constituição. E o artigo 2º ele é relativamente simples, certo? Quando você pega o artigo 2º da Constituição, você vai encontrar uma disposição muito clara e muito direta. São poderes da União independentes e harmônicos, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. No concurso de vocês terão que saber uma parte básica dos poderes legislativo e executivo da União e, evidente, todo o conteúdo relacionado com o poder judiciário, certo?
E parece simples, parece direto esse artigo 2º, mas ele diz muito mais do que ele apresenta aí, certo? O que diz esse artigo 2º para a gente compreender tudo? Hoje a concepção que nós temos não é de divisão de poderes, embora essa denominação ainda persista, essa forma de tratar esse sistema ainda persista, na prática nós não temos uma divisão de poderes, nós temos uma divisão de funções. Então nós temos a função legislativa, a função executiva ou administrativa e a função jurisdicional. Cada uma dessas funções foi atribuída a um órgão diferente ou a órgãos diferentes. Quais foram as justificativas para essa divisão dessas funções ou desses poderes? A primeira justificativa é a limitação do poder. A partir do momento que você distribui estas 3 essenciais funções do Estado a pessoas ou órgãos diferentes, você limita o poder do Estado. E o segundo fato é a chamada especialização funcional. Aquele órgão se torna o especialista naquela função, certo? Então nós teremos as chamadas funções típicas, certo? Funções típicas são as funções em que cada poder é o especialista, certo? Então, analisando nesse primeiro contexto as funções típicas, nós temos o seguinte. Temos como função típica do poder legislativo, legislar, e também fiscalizar. Embora a gente lide normalmente com a função legislativa relacionada ao poder legislativo, também cabe ao poder legislativo o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então também é uma função típica do poder legislativo. E cabe também ao poder executivo, a função de exercer a função administrativa, certo? Essa função administrativa que nós encontramos aí em sua maior parte, aquilo que você estuda no direito administrativo. Então, todas aquelas regras relacionadas com licitações, com servidores públicos, com processos administrativos disciplinares, e seja lá o que for, todas essas normas que vocês veem lá no direito administrativo, dizem respeito ao exercício dessa função administrativa, em regra, a atribuição do Poder Executivo. E ao Poder Judiciário compete a função de julgar. No que se refere a essa função de julgar, é preciso destacar que, embora a gente trate aí genericamente como função de julgar, essa função de julgar traz 2 implicações. A primeira é a solução de conflitos. Então, se eu tenho ali um lide, um conflito de interesses, em regra cabe ao judiciário exercer ou resolver esse conflito. Mas também é uma atribuição que, em regra, cabe ao judiciário a defesa da Constituição, certo? Tanto que nós temos um órgão do Poder Judiciário que é responsável pela guarda precípua da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, é sempre importante ter isso em mente para a gente partir para o próximo ponto. Além dessas funções típicas, nós também hoje relacionamos as chamadas funções atípicas. O exercício das funções típicas, embora tenha como objetivo dar aos poderes a atribuição de especialista, o exercício dessas funções não é exclusivo de cada poder. Isso implica no fato de que os outros poderes também vão exercer de forma excepcional, de forma eventual, uma função que cabe ao outro. Por isso que a gente chama de função atípica. O exercício dessas funções atípicas, ele tem como objetivo garantir a independência e a harmonia dos poderes, certo? Nós veremos isso na prática como funciona, ok? Então, pensando no poder executivo, no poder legislativo, o poder legislativo ele tem como funções atípicas a função de administrar e a função de julgar. Em que hipóteses o poder legislativo exerce função administrativa? Quando ele precisa adquirir bens ou contratar serviços, ele realiza ali uma licitação. A relação do Poder Legislativo com os servidores do Legislativo é um exemplo de função administrativa. Então é o Legislativo que é responsável por pagar a seus servidores, por conceder licenças, férias. É o Legislativo que pode instaurar ali um processo administrativo disciplinar, certo? Todas essas atribuições relacionadas com função administrativa exercida atipicamente pelo Legislativo, certo? Quanto à função jurisdicional, também excepcionalmente, o Poder Legislativo pode exercer função jurisdicional, função que caberia ao Judiciário.
O exemplo mais claro do exercício dessa função administrativa é a competência do Senado Federal para julgamento do presidente da República no caso de crimes de responsabilidade, certo? Então, claramente aí nós temos um exercício atípico da função jurisdicional pelo Poder Legislativo. Existem outros exemplos, evidente, mas a gente fica com um exemplo só para entender essa concepção geral, ok? Na sequência, o Poder Executivo, ele também tem como funções atípicas a função de julgar e de legislar. No caso da função legislativa exercida pelo Poder Executivo de forma atípica, o principal exemplo são as chamadas medidas provisórias. Lá no artigo 59 da Constituição da República, certamente vocês vão encontrar dentre as espécies legislativas as medidas provisórias, que são atos normativos que têm força de lei, editados pelo presidente da República, certo? Então é uma espécie legislativa, é um ato normativo primário, representa o exercício atípico pelo Poder Executivo de uma função legislativa. Quanto à função jurisdicional, exercida de forma atípica pelo Poder Executivo, o exemplo principal dessa função é a hipótese do veto a projeto de lei quando este veto tem fundamento em inconstitucionalidade. Nós vimos que a guarda da Constituição, ou que o poder que tem como função principal guardar a Constituição é o Judiciário, mas também o Executivo protege a Constituição. E o veto a projeto de lei com fundamento em inconstitucionalidade é uma dessas hipóteses, certo? Esse veto é o veto jurídico, certo? Então o Executivo se antecipa ao Judiciário dizendo que aquele projeto é inconstitucional, nessa hipótese de veto, ok? Já quanto ao Poder Judiciário, o Judiciário também vai exercer funções atípicas legislativas e administrativas. Exercício atípico da função administrativa pelo Poder Judiciário. O Judiciário ele também pode realizar licitações, ele tem um orçamento próprio, ele executa seu orçamento. O Poder Judiciário ele vai contratar os seus servidores, então é só a gente pensar no nosso concurso aqui, quem está organizando de uma maneira geral é o próprio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, certo? Então é ele quem está organizando, é ele quem está regulamentando todo o funcionamento desse concurso, certo? Embora executado pela Fundação Carlos Chagas, ok? A relação com os servidores do Judiciário, então pagamentos, férias, licenças, processo administrativo disciplinar, o próprio Judiciário é responsável por isso. Quanto ao exercício da função legislativa, aí vem o nosso grande ponto de partida, que nós temos aí nesse exercício de função legislativa, como principal ponto, a elaboração do regimento interno. Essa elaboração do regimento interno, ela encontra sua razão de ser no artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição, certo? Da Constituição de 88. É lá que nós vamos encontrar essa legitimidade para que o Poder Judiciário possa exercer, mesmo que de forma atípica, esta função legislativa. E basicamente, o que nós vamos estudar no regimento interno diz respeito ao Judiciário, ao Poder Judiciário. Vamos tratar de algumas funções que são típicas, certo? Então vamos falar de competências jurisdicionais e também vamos tratar de julgamento de feitos, vamos tratar lá na ordem de serviço, de acórdãos, de pauta de julgamento, de distribuição de feitos. Tudo isso implica muitas vezes no exercício da função jurisdicional. Mas é inevitável também que a gente trabalhe com o exercício das funções atípicas. Também vamos encontrar e lidar com a outra parte relacionada aí com o exercício dessas funções. Então é basicamente isso que a gente vai ver lá no regimento interno. A estrutura do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região para o exercício ou cumprimento de suas funções típicas e atípicas, certo? Na sequência, a gente faz um salto do artigo 2º ao artigo 92 da Constituição. Vamos lá. No artigo 92, nós encontramos aí uma estrutura do Poder Judiciário
apresentando os órgãos do Poder Judiciário dispostos lá no artigo 92 da Constituição. Então eu tenho como órgão de cúpula o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho como tribunais superiores o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e das justiças especializadas, estas justiças aqui são especializadas, aqui nós temos uma justiça que a gente vai chamar de justiça comum. Temos como tribunais superiores das justiças especializadas o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Temos aqui, nessa terceira linha, a chamada segunda instância. A segunda instância da justiça comum, ela se divide entre justiça estadual, certo? Então aqui nós vamos encontrar a justiça estadual e as demais justiças são justiças federais. Então aqui envolve genericamente as justiças federais. E temos o Tribunal de Justiça como órgão de segunda instância da justiça comum estadual e temos os tribunais regionais federais como representantes da segunda instância da Justiça Federal Comum. Já nas justiças especializadas, eu tenho os tribunais regionais eleitorais da segunda instância da Justiça Especializada Eleitoral. Não há um órgão de segunda instância previsto na Constituição, embora ele possa ser criado pela lei para a Justiça Especializada Militar. E tenho como órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, certo? Abaixo nós temos a chamada primeira instância, Justiça de primeira instância. E aí nós vamos encontrar os juízes de direito, os juízes federais, os juízes e juntas eleitorais, o juiz militar ou a auditoria militar e o juiz do trabalho, ou juízes ou varas do trabalho, certo? Basicamente essa estrutura relacionada com a justiça do trabalho que nos interessa, certo? Toda essa estrutura será bem vista por nós e, principalmente, foco na segunda instância, foco no Tribunal Regional do Trabalho, nos tribunais regionais do trabalho. Vocês vão observar que o CNJ está ao lado, que o CNJ não tem jurisdição, então ele exerce uma fiscalização orçamentária, financeira, funcional, etc., sobre os órgãos do judiciário. Ok? Agora vamos tratar de algumas regras que serão vistas por nós lá no texto do regimento, mas há regras previstas genericamente aí na Constituição. Vamos lá. Temos no artigo 93 da Constituição a previsão de que caberá uma lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal dispor sobre o Estatuto da Magistratura, e esse artigo 93 impõe alguns princípios a serem observados por este Estatuto da Magistratura. Um deles diz respeito ao ingresso na carreira. Então, o ingresso na carreira do magistrado de carreira se dará no cargo de juiz substituto. Vamos falar algumas vezes aqui de juiz do trabalho substituto, certo? E aí vocês vão ter que imediatamente lembrar, juiz do trabalho substituto, primeiro grau da carreira do magistrado de carreira da Justiça Trabalhista, Justiça do Trabalho, ok? E aí com as demais exigências da Constituição, concurso público de provas e títulos, com a participação obrigatória da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. No inciso 2, nós temos a referência à questão que envolve a promoção. A promoção, essas regras de promoção ainda aqui se referem à primeira instância. Nós não vamos trazer todas as regras de promoção, é evidente, certo? O que nos interessa é entender um pouco de como funciona as promoções. Temos 2 formas de promoção. A promoção é feita alternadamente por antiguidade e merecimento. Isso quer dizer que ora um é promovido por antiguidade, ora o outro é promovido por merecimento. E vão invertendo, certo?
Na promoção por antiguidade, conforme previsto aí nessa a linha D do inciso 2, em regra é promovido o magistrado mais antigo dentre aqueles que se candidataram à vaga. Só que o tribunal poderá recusar o magistrado mais antigo, o juiz mais antigo, pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros. Por que o destaque com relação a esta linha D? Porque vamos tratar desta questão da recusa de magistrado mais antigo e desse quórum de 2/3. Vocês têm que lembrar tanto para o direito constitucional quanto aqui para o regimento interno, ok? Então, na promoção por antiguidade é possível a recusa. E na promoção por merecimento, normalmente há regras básicas a serem observadas na promoção por merecimento. A primeira promoção por merecimento exigirá alguns critérios objetivos, como regra geral. Então, tem o magistrado que está há 2 anos na respectiva entrância, tem que integrar a primeira quinta parte da antiguidade, etc. Só que, basicamente, vai ser lançado um edital, vai ser divulgado, olha, vagou um cargo em tal vara, esse cargo será preenchido ou a promoção se dará pelo critério merecimento e vai dar um prazo. Com esse prazo, os candidatos interessados vão se apresentar lá, certo? Para aquela vaga. E aí estes nomes são submetidos ao tribunal. E caberá ao tribunal, em uma primeira votação, formar o que a gente chama de lista de merecimento. A lista de merecimento vai ser composta pelos 3 mais votados nessa primeira eleição. E aí faz-se um segundo turno com os 3 mais votados. O mais votado entre os 3 no segundo turno será o promovido. Qual é a grande questão? A linha A impõe que seja obrigatória aí a promoção do juiz que figure 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento, que é essa lista feita em primeiro turno aí, certo? Então, só para lembrar e para trazer uma noção básica de como funcionaria essa promoção por merecimento. Já quando se trata a chegada do magistrado de carreira aos tribunais, nós usamos a palavra acesso. Então, o acesso diz respeito ao ingresso do juiz lá da primeira instância, certo? Ele chegando aos tribunais de segundo grau, certo? Inclusive ao TRT da terceira região. E os critérios serão os mesmos, antiguidade e merecimento, certo? Então a regra é basicamente a mesma, pode recusar magistrado mais antigo também, a promoção por merecimento faz a primeira eleição, forma a lista de merecimento, depois faz a segunda eleição. A regra é similar à regra prevista no inciso 2. O inciso 7 impõe que o juiz resida na comarca, certo? Nós veremos essa questão da autorização, então é possível que o tribunal autorize que o juiz resida fora. O inciso 8 traz as regras sobre remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória do magistrado por interesse público. E aqui o essencial é o destaque no quórum, também um quórum de maioria absoluta. Também vamos encontrar lá no regimento interno qual órgão do tribunal é responsável por estes atos, pela remoção compulsória, pela aposentadoria compulsória ou pela disponibilidade de magistrado, sempre assegurando o cumprimento desse quórum imposto pela Constituição de maioria absoluta, certo? E evidente, também assegurando ampla defesa, etc, etc. Ok? No inciso 9, nós temos a imposição de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos, vamos falar desse elemento publicidade, e que as decisões tenham que ser fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, nós vamos encontrar regras do TRT sobre essas questões que envolvem eventuais sessões sigilosas ou eventuais processos que tramitem em segredo de justiça. No inciso 10, nós temos também uma exigência de quórum. Então, aí a exigência com relação às decisões administrativas, que elas sejam motivadas e em sessão pública, sendo as decisões administrativas de natureza disciplinar tomadas pelo voto da maioria
absoluta. Sempre que for quórum e for um quórum diferenciado, vocês têm necessariamente que fazer o destaque. Tem que apresentar o destaque, porque essa história de quórum aparece. Maioria simples, maioria absoluta, maioria de membros, maioria dos presentes. Isso tudo muda, então muita atenção com quórum, certo? Vocês vão ver que o regimento vai o tempo todo falar dessa ideia e sempre a gente vai destacar, porque como temos alguns órgãos, algumas decisões, isso pode variar. O inciso 11, ele traz a possibilidade dos tribunais que tenham número superior a 25 julgadores, que eles possam constituir um órgão especial. Este órgão especial com no mínimo 11 e no máximo 25 membros, para que este órgão especial receba a delegação de competências que seriam do Tribunal Pleno. Então, o Tribunal Pleno repassa algumas atribuições a este órgão especial. E a Constituição ainda impõe que metade dessas vagas do tribunal seja provida pelo critério antiguidade e a outra metade seja provida por uma eleição de competência do próprio Tribunal Pleno. No caso desse inciso 11, nós vamos o tempo todo voltar a ele porque o TRT da terceira região possui um órgão especial. Então nós vamos verificar que o TRT tem um número superior a 25 membros de totalidade em seu Tribunal Pleno. Isso justifica o fato dele poder criar um órgão especial e que de fato fez. Então no regimento nós vamos encontrar o órgão especial, as atribuições, a composição e vamos entender como é que funciona esse metade antiguidade, metade eleição. No inciso 12, a imposição de que a atividade jurisdicional seja ininterrupta, sendo vedada férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Atenção com isso, não é vedado férias coletivas em todo o Poder Judiciário, mas apenas nos tribunais de segundo grau e nos juízos. Então o TRT da terceira região e as varas do trabalho não possuem férias coletivas. No máximo vamos citar aqui um recesso. Recesso não é férias, certo? Diferencie bem isso. Vamos lá. Na sequência, nós temos a regra do artigo 94 da Constituição. O artigo 94 impõe que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Por que a referência ao artigo 94, sendo que ele não cita o Tribunal Regional do Trabalho aí? Muito simples. Quando a gente chegar na sequência, nas regras da Constituição sobre os tribunais regionais do trabalho, nós veremos que há a referência ao artigo 94, a esta regra do artigo 94. Então, o 5º constitucional também será observado no âmbito do TRT. Como é que funciona isso, genericamente falando, quando se trata aí de 5º constitucional? Nós temos uma primeira fase, que é a formação da lista sêxtupla. Lista sêxtupla. Quem elabora essa lista sêxtupla é o órgão de classe, órgão de classe. Aí pode ser tanto a OAB quanto o Ministério Público. Depois que o órgão de classe elaborou esta lista, nós temos uma segunda fase, certo? Que é a formação da lista tríplice. Essa formação da lista tríplice para a indicação pelo 5º constitucional é de competência do próprio tribunal. Então, o tribunal vai elaborar, certo? O próprio tribunal que vai receber um membro elabora essa lista, no nosso caso o TRT da terceira região, nós veremos qual órgão tem essa competência. E por fim, o terceiro passo é a escolha. A escolha é feita pelo chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, certo? No caso do TRT,
é evidente que essa competência seria do presidente da República. Então, órgão de classe, se for um advogado, se for para preencher uma vaga para um advogado, a OAB lista sextupla. Se for um caso de membro do Ministério Público, o Ministério Público elabora a lista sextupla. Envia para o tribunal reduz a lista sextupla a uma lista tríplice e encaminha essa lista tríplice ao presidente da República, que faz a escolha final, que faz a decisão final. Ok? Então, são as primeiras noções, nós vamos voltar a esses pontos no regimento, certo? E aí, na sequência, a gente começa a trabalhar com a Justiça do Trabalho e com o regimento interno, evidente. Ok? Então, até a próxima.